qualquer vestibular de medicina que você vai prestar e é a VUNESP que prepara, química orgânica é fundamental para você. É claro que não da mesma forma. A química orgânica de uma prova não necessariamente será a química orgânica da prova XYZ. Mas química orgânica estará em todas as provas. Ela faz parte do conteúdo base da nossa banca. Então, é extremamente importante. E aí eu vou complementar essa resposta aqui agora, falando o que exatamente é importante. Vou citar aqui algumas coisas que você precisa ter um ponto de atenção. Tem como especificar? Não, porque cada faculdade, nós temos aí a VUNESP, tem mais de 40 vestibulares, e cada faculdade tem sua particularidade. Mas vou citar algumas coisas aqui que é importante para você que vai prestar vestibular, tá? Da VUNESP em medicina, que essa parte de orgânica é relevante para vocês. Primeira coisa, grupos funcionais. Débora, isso é importante? É. Se cair uma pergunta na sua prova, gente, falando qual que é o grupo funcional, você agradeça muito, porque isso não é esperado. Débora, mas já caiu muito esse tipo de questão. Já. Quando essa matéria era um problema, muitos alunos tinham dificuldade de identificar grupos funcionais. Então, os vestibulares passou por um processo, por um tempo, perguntando para identificar. Débora, significa então que não vai cair esse ano? Não, não é isso que eu estou falando. Pode acontecer de uma das perguntas, na letra A ou na letra B, perguntar o grupo funcional, pedir para você identificar o grupo funcional? Opa, passou um caminhão aqui. Pode pedir para você identificar? Pode. Pode pedir para você identificar. É provável? Não. Por quê? Porque isso é considerado uma coisa fácil. Então, olha só, se você não tem facilidade com o grupo funcional, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar isso. Por quê? Porque quando a gente prepara uma questão, subentende que isso não é um problema para o aluno. Então, a gente não tem dúvida se o aluno sabe ou não sabe. É parte do princípio que isso o aluno sabe. Reconhecer os grupos funcionais. O que é álcool, o que é aldeído, o que é ácido carboxílico, o que é amina, amida. Gente, isso é básico. Ok? Então, ó, grupo funcional é indispensável. Mas por que grupo funcional é tão importante eu dominar? Porque hoje, o que é prioridade para vocês, lembra da evolução, do ciclo, que a gente fala muito que as provas mudam, que ela tem evolução, que ela tem ciclo. No ciclo que nós estamos, o importante não é eu saber o grupo funcional. O importante é eu saber que eu posso reagir grupos funcionais e formar um outro grupo funcional. E eu preciso dominar isso. Então, eu tenho que saber reconhecer, saber que grupo funcional reage com que outro grupo funcional e qual que é o produto que ele forma. Isso é importante esse ano. Essa é o nosso ciclo do ano de 2022. Isso é muito importante para vocês. Então, tem reações orgânicas elementares, são extremamente importantes, que vocês precisam dominar, como oxidação, toda a parte das regras de Markov-Linkhoff, tudo. Tem a parte de química orgânica das reações normais que você precisa dominar, mas você não pode esquecer que as reações entre grupos funcionais é indispensável. Débora, quais são elas? Nós temos várias. Tem oxidação de álcool, reações orgânicas, oxidação de álcool primário, oxidação de álcool secundário, alquilação, substituição, eliminação. Qual vai cair na minha prova? Depende de que prova. Nós estamos falando de um vestibular da VUNESP que tem mais de 40 vestibulares. É por isso que você precisa estudar de forma focada. Por quê? Porque se eu estudar todas as reações orgânicas, você vai ficar um ano estudando só reações orgânicas. Mas, sem sombra de dúvidas, para você que vai fazer VUNESP, as reações orgânicas que envolvem grupos funcionais, elas são importantes. Existem outras reações orgânicas que não dependem de grupo funcional. São importantes? São. Para algumas provas, sim. Oxidação de álcool primário é importante. Pode formar aldeído, ácido carboxílico, dependendo da situação, é importante. Oxidação de álcool secundário é importante? É importante. Para todas as provas? Não. Não para todas, mas é uma matéria importante. Agora, reação de grupo funcional. Álcool mais ácido carboxílico. Pô, vai dar um éster. Isso é extremamente importante. Reconhecer os grupos funcionais, saber que se eu reagir o grupo funcional A com B, vai me dar o grupo funcional C. Então, coloca na sua lista aí, se você não revisou, se você não estudou,
É uma coisa que você precisa saber. Débora, mas eu não vou ter tempo de estudar. Então, você perdeu uma questão esse ano. Perdeu. Ok? Por quê? Porque vai ter na sua prova. Ok? E aí nós temos aí as reações fundamentais, aquelas que são exceções, aquelas que são particulares de algumas provas. Isso é importante você saber. Outra coisa de química orgânica, isomeria. Extremamente importante você dominar isomeria. Nós temos isomeria plana, isomeria espacial. Dentro da isomeria plana, a gente estude quais são elas, quais são os nomes, as características. Dentro da isomeria espacial, quais são elas, como que eu identifico. Aí dentro da espacial nós temos duas, né? A geométrica e a isomeria óptica. Peraí, como que é a isomeria geométrica? Como que eu nomeio? Como que eu caracterizo? Ah, quantos isômeros ópticos eu tenho? O nome desses isômeros? Por que são isômeros ópticos? Estudem isso. Isso é parte de química orgânica. Mas pode ser que me pergunte o nome do isômero? Se for uma prova nível 2 ou 3, sim. Prova nível 1, pouco provável. Ah, quantos isômeros são formados? É importante você saber. Se você não revisou isso, revise para a sua prova. Beleza? Deu para entender, gente?